Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a ver sobre as pessoas do verbo. Então, nós vimos sobre os verbos, né, que são as ações, que conforme eles são falados, a gente consegue perceber se essa ação já aconteceu, se ela está acontecendo ou se ela ainda vai acontecer, quer dizer, passado, presente e futuro. E agora a gente vai ver quem é que está agindo, quem é que está fazendo esses verbos. Vamos aprender sobre as pessoas do verbo. Essas pessoas podem ser eu, nós, vocês, eles ou elas, tá? Então vamos lá, ó. Pessoas do verbo. Releia as frases. É no livro APS, na página 128, tá? Releia as frases de Sam e observe os verbos em destaque. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Não quero deixá-la armada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Que palavra pode ser usada antes desses verbos indicando a pessoa a quem estão se referindo? Então, como eu disse, a pessoa pode ser eu, você, ele, nós, eles e elas, tá? Então, por exemplo, costumo, olha lá. Eu posso falar ele costumo? Posso falar nós costumo? Posso falar você costumo? Eles costumo? Ou eu uso eu costumo? É o eu, não é? Olha lá. Eu costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Só que esse eu não necessariamente tem que aparecer aqui. Porque se eu ler só costumo dizer, eu já vou entender que tem um eu aqui, não é verdade? Só pela conjugação do meu verbo, eu já sei que existe uma pessoa aqui, existe a palavrinha eu aqui, indicando quem que está falando essa frase. Agora aqui, ó. Não quero deixá-la armada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Quero. Eu posso colocar você quero? Posso colocar nós quero? Ele quero? Elas quero? Mais uma vez, é o eu, né? Eu não quero. Eu não quero. Agora, ele não quero não combina, não dá certo. Mais uma vez, eu não preciso colocar a palavra eu para saber que quem está conjugando essa frase é a primeira pessoa do singular, é o eu, né? Gente, essa matéria, apesar de eu ser professora de química, é uma das minhas matérias preferidas no português. Eu sou apaixonada nisso, adoro. Queria muito que a gente estivesse em sala de aula pra gente poder ter a interação, né? A interação deixa muito a desejar. Quando a gente interage é diferente, a aula flui de um jeito muito mais gostoso. Vamos lá, ó. Que palavra pode ser usada antes desses verbos, indicando a pessoa a quem estão se referindo? Além do tempo, presente, passado, futuro, os verbos indicam a pessoa a quem estão se referindo. Então, olha lá. Só com o verbo, só com a palavra que representa o verbo numa frase, eu consigo descobrir, sem escrever, se essa ação que aconteceu nesse verbo já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Quer dizer, eu consigo descobrir o meu tempo verbal, se é presente, passado e futuro. E sem que eu coloque quem está falando, eu também consigo saber quem é a pessoa, tá? Quem está se tratando aquela frase. Então, quer dizer, olha a importância de conjugar o verbo corretamente, tanto na hora de falar quanto na hora de escrever. Então, por exemplo, nós fez. Tá certo isso? Não, né, pessoal? Nós fizemos, nós fomos, né? A gente tem que começar, se já tão grandes, quarto ano, já é pessoal bem maior, né? Tá na hora de começar a pensar, na hora de falar, a pronunciar as palavras de forma correta, tá? 2. As frases a seguir foram extraídas da carta ao lobo e da carta de Sam. Leia-as e circule no quadro a palavra que indica a pessoa a que os verbos destacados estão se referindo. Então, olha lá, ó.
Escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente. Escrevemos. Quem escreveu? Eu escrevemos? Nós escrevemos? Vocês escrevemos? Eles escrevemos? Elas escrevemos? Qual que combina mais aqui? Eu escrevemos, nós escrevemos, vocês escrevemos. Qual é a pessoa a quem está se referindo? Quem escreveu essa carta de acordo com o verbo? Hã? Agora aqui, não devemos nos esquecer que são eles que vivem me acordando. Devemos. O que combina aqui? Eu não devemos? Nós não devemos? Vocês não devemos? Eles não devemos? Então, o mesmo verbo dessa aqui, mesma pessoa desse aqui, vai estar aqui também, né? Escrevemos e devemos. Se refere a quem? A qual pessoa? Eu, nós, vocês, eles ou elas? Qual que combina se eu colocar antes aqui? 3. Observe os verbos destacados nas frases. Depois, escreva em cada uma a pessoa a que o verbo se refere. Acredite, fui bastante moderado. Fui. Quem fui? Eu fui. Nós fui. Vocês fui. Eles fui. Qual que combina aqui? Coloca aqui na frente a quem está se referindo. Eu, nós, vocês, eles ou elas. Aí aqui mudou, ó. Acredite, fomos bastante moderados. Fomos. Fomos combina com o quê? Eu fomos, nós fomos, vocês fomos ou eles fomos? O que combina aqui? Vai escrever aqui na frente. Acredite, foram bastante moderados. Quem foram? Dá certo eu falar eu foram bastante moderados? Nós foram bastante moderados? Vocês foram bastante moderados ou eles foram bastante moderados? Aqui nós temos duas respostas, tá? Ambas estão corretas. Agora você. Leia as frases e complete com a forma verbal que esteja de acordo com a pessoa que se refere. Veja o exemplo. Os vizinhos fazem barulho. Os vizinhos fazem barulho. Aí aqui, ó, nós vamos completar, né? Esse é o nenê, gente. Vocês estão ouvindo, né? Tudo bem. Ó, nós, como é que a gente pode colocar aqui o fazem para dar certo, para concordar com nós? Isso chama concordância verbal. Olha lá. Nós fazem barulho? É isso? Nós fazemos, né? Nós fazemos barulho. E eu? Eu fazem barulho? Como que eu vou colocar aqui? Eles. Eles faz? Eles fizeram? Eles fazem? Vocês vão colocar de acordo com o que vocês acham que tá certo, tá? E você é a mesma coisa. 2. Observe. Sam escreve uma carta. Eu escrevo uma carta. Nós escrevemos uma carta. Eles escrevem uma carta. O que aconteceu com o verbo quando mudou a pessoa a que ele está se referindo? Então, quando eu mudo o meu pronome aqui, ó, essa pessoa, a gente fala pronome, tá? Quando a gente muda a pessoa, muda o pronome, o que acontece com o verbo? Ele continua a mesma coisa ou ele muda também? Ó, variar a forma do verbo para indicar tempo ou pessoa é conjugar o verbo. Então, o que a gente está aprendendo agora é a conjugação verbal, tá? E isso é muito importante para a vida de vocês, para vocês escreverem e falarem da maneira correta, tá? Então, por exemplo, vai fazer uma entrevista de emprego daqui uns dias, não vai chegar lá falando de qualquer jeito, né? Afinal de contas, vocês são muito inteligentes. Então, quer dizer, vocês não vão chegar numa empresa querendo um cargo pequeno. Por quê? Porque vocês têm capacidade, vocês sabem conversar, vocês sabem escrever. Então, quer dizer,
A gente tem que almejar aquilo de melhor para nossa vida, tá? Mas para isso, a gente também tem que fazer o nosso melhor sempre, tá bom? Vamos lá, ó. Releia o trecho e observe os verbos destacados. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. A quem os verbos destacados estão se referindo? Então, ó, devemos. Devemos se refere a qual pessoa? Eu, você, ele, nós ou eles e elas? Qual que combina com devemos? Eu não devemos, você não devemos, ele não devemos. E aqui, ó, vivem. Vivem se refere a quem? Eu vivem, você vivem, ele vivem, nós vivem, eles vivem. Então vocês vão ver em qual pessoa que combina aqui com esses verbos, são pessoas diferentes, e vão colocar aqui. Então, devemos se refere a pararã. Vivem se refere a pararã, tá? Pelos verbos, podemos identificar as pessoas a que eles se referem. Eu já falei pra vocês, né? Próxima aula, pronomes pessoais, que é a mesma coisa que as pessoas que estão se referindo os verbos conjugados, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima aula.